Saudações azulinas, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem no seu trabalho, na sua casa, no que você estiver desempenhando, que desempenhe com afinco e fé, que a nossa fé não costuma falhar, né, meus amigos? Bom, já peço também teu apoio, deixa aí teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de comentar que no próximo vídeo a gente vai estar trazendo os abraços da semana aí, né? Semana essa pouco atípica do Clube do Remo, semanas de reformulações aí, né? Sabemos já quem vai ficar, quem já foi e não volta. Mais específico para fechar a semana no próximo vídeo eu trago para vocês, mas de imediato, né? O assunto de hoje nós vamos trazer aí o que a gente viu sobre o presidente ontem na Conversa com o Leão, programa do Paulo Cacheado, como vocês sabem, né? E também estava lá o Nelson Simas, né? Que é do planejamento do Clube do Remo e conseguiu, na minha opinião, na minha modesta opinião, vislumbrar algumas coisas para mim, né? Que muitas coisas a gente fica ali no superficial e não sabe o que acontece, né? Bom, meus amigos, então, já se tratando desse assunto também, no final do vídeo nós vamos trazer o scout do Jalisson, né? Nosso aí, o menino de ouro do Clube do Remo na última temporada aí, promessa de um bom desempenho para esse ano, né? O ano que vem, no caso, né? Que esse ano ele tá de férias, né? Mas já vai voltar logo para a pré-temporada. Bom, meus amigos, então voltando aí, nós tivemos aí a conversa do presidente. Vou especificar dois assuntos aí para nós. Ele falou sobre a questão do lado do Bainão novamente. Tocaram-se no assunto sobre a promessa de campanha. Aquela promessa de campanha, ela tinha um aval do governador e ela passava ali pela COP30 para a questão de leite em Belém. Porém, dado que eu imaginava que não daria tempo você fazer um hotel de tantos 3 andares, parece, numa ocasião de um ano, com a mão de obra que a gente tem em Belém, não só em Belém, no Brasil todo, né? Se tratando da construção civil, você espera os ordenados, tudo isso tem que vir. Então eu não via o planejamento como se conseguisse fazer aquilo. E foi se desenrolando e acabou que não aconteceu, né? Ficamos novamente com aquela área do carrossel ocioso. Mas espera aí, eu não estou aqui fazendo o crítico por ser crítico. Eu entendo a situação do Clube do Remo. O Clube do Remo é um clube sem receita, passou-se anos e anos aí, sem uma receita efetiva. E hoje, graças aí a Deus aí e alguns trabalhadores aí, a gente tem uma receita assim para se trabalhar com o clube profissional, principalmente, né? Porque nós sabemos que o que move o Clube do Remo hoje, o carro-chefe é o futebol profissional, tá? Mas vamos já chegar em outras áreas que eu consegui arrancar bastante coisa ontem da entrevista deles, né? Então o que acontece? Nessa questão, já se sabe que só vão mexer na área da Mercedes. Tem promessas aí, é parceria. As parcerias que o Clube do Remo tem feito são aquelas parcerias de que você vem, entra com a mão de obra, entra com o material e tem um certo percentual na hora do camarote, por tanto tempo e tal. É como eles fazem aí. Às vezes tu não tem como construir, tu faz uma parceria com alguém que vai se beneficiar durante um bom tempo sobre aquela condição. Já aconteceu até na área do carrossel isso, porém não vingou, né? Não vingou, que era aquela parceria com a empresa do Guga, que ia utilizar lá por tantos anos e ia deixar mais lojas lá. E acabou que não vingou, né? Naquela área do carrossel ali tem uma cabeça de burro. Tá? Que olha... Mas também, né, meus amigos? Foram anos e anos também de rescaldos aí do Clube do Remo, que, vou dizer a vocês, mudou-se, né? Bom... Também foi falado do CT. É por isso que eu falo, não tem como fazer um vídeo de 10 minutos, meu irmão. Já tá em 4 aqui. Não existe isso. Eu vou continuar fazendo aí, a gente vai... Quem quiser assiste até o final. Quem não quiser, não dá mesmo. Eu fico olhando aqui o relógio e eu tento correr os assuntos e não tem, meus amigos. Me perdoem mesmo, mas não tem como fazer. Então já sabe, não precisa deixar a crítica lá, já que o vídeo vai passar de 10 minutos e já tô avisando logo, né, para não ficar cansativo. Já perdi quase 1 minuto só avisando isso aí, tá? Foi falado também, né, sobre o CT, né? Mas continuando no Bainão, peraí, só um instantinho, porque ele falou assim: caso as obras se iniciem, o Clube do Remo vai jogar a Série B todinha no Mangueirão, tá?
se as obras se iniciarem para a área da Mercedes ali, que são os camarotes, parece que são 2.400 cadeiras que farão lá de camarote, né, naquela área. Caso a obra se inicie. Muito provavelmente vai se iniciar porque o Clube do Remo tem uma nova visão de retrospecto agora disputando a Série B. Tá? Com isso, pergunta-se, e o CT? Pois é, o CT ainda passa por sérios problemas lá. Né? Lembrando que nós adquirimos esse CT tem cerca de 5 anos e ali falta água, o presidente especificou, faltam água. A base está treinando lá, mas a base, como vocês sabem, né, ainda é muito amadora e treina em qualquer lugar. Por isso que muitas vezes não satisfaz quando chega no profissional, né? Meios termos, tá, meus amigos? Meios termos. E, então é uma reestruturação, praticamente vocês vão ver do Clube do Remo nesse sentido aí, né? Então, ele falou sobre isso, então tá tentando se solucionar, tá? Não é para breve, é porque às vezes tu faz uma promessa na campanha e o cara quer ver logo no primeiro ano e não tem condições. Né? Ainda mais que esse ano foi um ano que a gente teve certas decepções, sim, no começo de temporada aí, e com tudo isso, né, quem é mais velho sabe, quem é mais novo aqui de 2020, esse aí não sabe. Não adianta eu ficar aqui debulhando para vocês critérios de empresariais ou de organizações que não adianta. O cara, quando tem a opinião dele formada, meu irmão, ele diz roubou, é que nem na política, ele diz roubou e acabou. Entendeu? Então nessas horas a gente diz assim, ó, tá bom então, segue aí com o teu percentual. Tá? Eu só tô tentando esclarecer aqui o que eu entendi da conversa dele. Né? Então ele foi específico sobre isso, sobre contratações de jogadores que ainda estão disputando Série A e Série B, né? Inclusive estourou aí, né, nas redes sociais. Sabe por que olha só. Sabe por que estourou aquele vídeo? Um corte do Enos Queiroz, que ele fez uma entrevista com o Rodrigo Santana tem 3, 4 dias aí, desde a semana passada, e ele fez um corte de 1 minuto que ele colocou lá sobre o Rodrigo Santana falando do Pato. Com isso estourou nas redes sociais, mas ele falou que o Rodrigo Santana falou para ele: eu procurei o Pato no ano passado já, quando ele veio para cá, procurou o Pato para tentar, né, entendeu, para disputar uma Série C com promessa de uma continuação para a Série B. Foi essa a conversa. E o Pato até disse não, ele disse talvez repensasse no retrospecto do Pato, porque ele sabe que o Pato é um cara diferenciado e ainda tem 37 anos aí. Essa foi a conversa. Pronto, meu irmão. Já tem 9, sabe? E olha, essa conversa tá desde a semana passada. Quem viu, eu vi no Enos Queiroz, a entrevista, eu vi a entrevista de Rodrigo Santana em quase todos os canais, meus amigos. Porque diferencia as perguntas, entendeu? Então, para quem deu entrevista, a gente vai procurar. Né? Então, eu vi lá. Olha, e nessas horas me deu vontade de achar graça. Quando explodiu, né? Então, ele procurou sim o Pato, mas não tinha nada garantido. O Pato até negou-se a vir. E ele disse que repensaria no caso do Pato se o Pato procurasse, tá? Então, é essa conversa que ficou. Tá? E aí explodiu e vocês viram aí como foi, né? Tá? Por isso que eu falo pra vocês. É o fato da coruja de Minerva, que levanta pouso ao entardecer, né? A gente verifica tudo e vai e volta e traz a verdade. Ou o mais próximo da verdade, porque não adianta eu ficar aqui jogando para vocês balões de ensaio, né? Como o Jabá, como o Caldeira, entendeu? São todos balões de ensaio que mexem com a cabeça do povo. Infelizmente nós somos criados assim. Olha, se você assiste Criminalidade de manhã no café da manhã em Belém do Pará, almoço você está assistindo Criminalidade, na janta você vai assistir Criminalidade. Tu cresceu como? Minha infância foi essa aí, apesar dos outros programas aí. Então eu já fui instruído a isso. A estar todo tempo num rescaldo de desespero, entendeu? Então tá aí. Hoje, se eu quisesse fazer o meu programa desse mesmo retrospecto aí, eu faria. Só que eu tento fugir disso. Entendeu? Eu tento fugir disso. Poucas visualizações tenho, mas eu tento todo o tempo fugir desse contexto, tá? Então, seguindo a nossa toada, essa foi a voz do presidente nesse retrospecto que eu destaco mais o CT e a condição do Bainão, né? Poucos recursos para mexer lá, o recurso vai ser investido realmente no futebol, tá? Tudo dá a entender futebol. O que pode entrar lá são parcerias que podem mudar, sim, o retrospecto do CT, porque nós temos que ter o nosso CT profissionalizado, mas ficou uma margem que se a Copa do futebol feminino for no Pará,
vai recurso pro CT, tanto do nosso quanto do rival. Vocês sabem que tem que melhorar os dois retrospectos dos dois aqui em Belém, não adianta. Um não vive sem o outro, tá? Vamos ser francos quanto a isso. Um não vive sem o outro, é fazer que nem o Fortaleza fez lá com o Ceará e tentar se reforçar. Às vezes a gente traz retrospectos no canal abrangendo todo o quantitativo da nossa vizinhança aqui do futebol nosso, né? Eu moro aqui em Ananindeua, nós tivemos um time da Ananindeua aqui, hoje não tem mais. Então, do Pará, se eu não tiver um paraense mais ou menos forte, quando eu for pro Nacional eu vou enfraquecer, tá? Então por isso que eu trouxe aquele retrospecto para vocês da Copa Verde. E continuaram no mesmo retrospecto de dizer, tem que acabar. A solução é acabar, entendeu? Eu sei que é uma das soluções, mas não é a solução principal acabar, tá, meus amigos? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Então nesse retrospecto eles trouxeram essa expectativa que se o futebol feminino foi no Pará, uma das sedes, provavelmente vai vir benefício pro CT e assim a gente poder profissionalizar a coisa, tá? Falando em profissionalizar a coisa, quem tava lá também era o Nelson Simas, né? Que é ali que cuida dessa parte do Correio da SAF, né? Que o Clube do Remo contratou a FGV aí, né? Que é a Fundação Getúlio Vargas, que cuidou de profissionalizar o setor de futebol, que está praticamente todo profissionalizado, tá? Inclusive o presidente deu até uma deixa que futuramente o Clube do Remo pode ter um presidente que seja pago, até porque profissionaliza a coisa, mas não deixando no caso dele. No caso dele, ele ainda é daquela das antigas, vocês viram muito bem, quem viu a entrevista, né? Então ele deixou nesse vão. Futuramente o Clube do Remo pretende se profissionalizar, entrando na parte da SAF agora, tá? A SAF do Clube do Remo, no planejamento do Nelson Simas, é que ela seja uma mescla da SAF do Fortaleza com a SAF do Atlético Paranaense. Como são elas? 100% do papel continua na mão do clube. 100% das coisas continua, não a venda do clube, mas a venda de alguns papéis para você entrar como sócio, porque a SAF ela beneficia o clube de maneira que, digamos, alguns impostos, algumas coisas saem mais rápidas, né? E alguns impostos acabam diminuindo a fração, então isso facilita muito, né? Então a SAF nada mais é que uma SA. Como vocês sabem muito bem, quem procura pouco pesquisar, SA, as privatizações caminham na mesma levada hoje em dia, tá? Do investimento do cara que tem um dinheiro pode investir e comprar alguns papéis. Alguns, não todos, tá? Como a do Fortaleza, diferentemente como a SAF do Cruzeiro, quando o Ronaldo Fenômeno comprou todos os papéis. E foi lá dito, que eu já havia dito para vocês aqui, a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, a SAF do Bahia estão funcionando em déficit. Eu explico, eu falo, mas o cara continua dizendo, tem que vender tudo, tem que acabar tudo, sabe? Da voz do cara veio aí. Eu vou trazer mais números para nós tratar sobre números. É coisa chata, mas dá pra gente entender, meus amigos. Dá pra gente entender. O problema é que o cara não quer entender, ele pensa que é vender por vender. Acaba por acabar, entendeu? Tem que ter uma atenção nisso aí. O Dondeste só emprestou na conta do Botafogo 350 milhões para poder ajudar os clubes lá de fora dele, botando o patrimônio do clube em penhora na mão de bancos, porque a SAF ela facilita isso, entendeu? E depois disso aí, meu irmão, depois que acaba o oba-oba, que vem algumas sessões, vocês vão ver só, o próprio presidente do Atlético Goianiense está pedindo um fair play financeiro, porque a coisa tá tão grande, explosiva, que não é só a questão das bets não, meu irmão. Até a questão do futebol aí, tá? Mas é outro assunto, tá? Então ele especificou sobre isso, sobre como poderia ser a SAF do Clube do Remo, uma questão de 30% ali para alguns acionistas, para justamente como eu falei para vocês, poder trazer melhoria para o Baianão, melhoria para os outros setores, tá? Mas ele especificou também que a Fundação Getúlio Vargas vai trabalhar agora em profissionalizar os outros setores. Futebol de base, natação, basquete, todas as áreas que são coordenadas de formas amadoras. Inclusive o presidente até falou que ele investe o dinheiro, mas não vai todo o dinheiro para a base.
entendeu? Então a base para nos render lucro, a gente tem que investir nela. E felizmente vem o empresariado, que inclusive ele até tocou no assunto do empresariado, que ele fala que ele estava conversando com o jogador e o jogador disse, não, fale com o meu empresário. Disse, não, se eu for acertar, eu acerto contigo. Ó, jogador da base. Jogador da base, para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, é aquela situação da Lei Pelé, onde a gente passa lá. Se a gente não entender nada disso, a gente fica só no superficial. Aí eu fico aqui gritando para vocês, né? Rouba, rouba, estou sacaneando. E aí continua. Não tirando os erros, tá? Eu tô tratando aqui só da questão desse vídeo, tá? Do que ele passou na entrevista dele. Para semana eu vou trazer uns vídeos trazendo o que aconteceu na presidência do Clube do Remo, na nossa visão do canal, tá? Então foi nesse sentido que aconteceu a conversa, né? A entrevista dele. Me alonguei mais um pouco aí, tá? Mas me deixou contento de que tá com os pés no chão. Até a questão da idade foi questionada lá, sobre jogadores de chegar a uma média de 26 anos, se tiver algum que passe a 30, mas assim, a média de 37 anos, como o Caldeira aí, não tinha significatividade de vir, até porque nós já estamos dispensando o Bruno Silva, né? Inclusive ele tocou no assunto lá dos cartões amarelos, lembra? A gente falou aqui no canal, a gente falou sobre os cartões amarelos que o Bruno Silva sofria, e o próprio Pedro Vitor sofreu também bastante cartões amarelos aí. Teve jogo que ele ficou fora, foram 8 cartões amarelos nos jogos que o Pedro Vitor fez, entendeu? Então tudo essas coisas a gente tem que medir. E olha que eu meço de forma amadora, meus amigos. Eu vou pesquisando no celular, depois pesquiso em outras coisas, aí vou me lembrando do que a gente passou, do que eu já anotei, e a gente vai fazendo, entendeu? Tá? Então, para encerrar, foi essa conversa do presidente, né? E agora, para passar para vocês, vamos passar o scout aí do Jadson. O Jadson que merecia um scout maior, mas infelizmente a gente entrou em outro assunto, tá? Bom, Jadson aí que chegou para esse ano pro Clube do Remo, tem 24 anos, 1,74 m, fez 42 jogos pelo Clube do Remo, sendo titular em 38, tendo como 11 vitórias, tá? 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Fez uma minutagem de 3.133 minutos jogando pelo Clube do Remo. Tem 6 gols, 3 assistências e sofreu 5 cartões amarelos e 1 vermelho. Não sei se você se lembra aquele jogo que ele foi expulso, né? Tem um bom controle de bola, uma boa saída, lançamentos bons ele tem também. E fazendo o scout dele todo pela Série C, tá? Mas deixa eu só trazer ano passado. Ano passado ele, no scout dele ele fez 36 jogos, 11 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, tá? Não fez nenhum gol. Olha só a diferença que tá dele pra esse ano, né? Ele mesclou entre Série B, Série C e alguns campeonatos estaduais. Finalizações de 1.7, né? Chutes a gol 0.6, média aí do chute por gol. Passe decisivo 1.3, uma eficácia de 29.1%, bolas longas 2.3 a cada jogo. O cruzamento 0.4, defendendo interceptações tem 3.1, cortes 1.0. Tá? Erros que levaram ao contra-ataque adversário tem 9, tá? Bolas recuperadas 7.2 por jogo, drible 2.2, tá? Disputas de bolas vencidas 9.7, para vocês terem uma ideia, entendeu? Duelos aéreos 1.2, até maior do que o duelo do Ítalo Item, tá? E faltas sofridas por jogo 2.8, né, meus amigos? Então, e faltas que ele fez foi 1.1, faz poucas faltas ali por jogo, né, e tem uma média de sofrer mais do que faz. Bom, o Jadson, na minha concepção, é uma grata surpresa no Clube do Remo. É um jogador jovem ainda, né? Foi até mencionado sobre o presidente ontem. Ele tem um certo afeto com o presidente aí, porque o presidente, na hora que ele precisou, o Clube do Remo pôde sim socorrê-lo, pôde sim dar um amparo. É um menino ainda de 24 anos aí, né? Poderia, se não tivesse todo esse amparo, não ter se destacado tanto como foi esse ano, e daí surgiu a força, daí a importância de você se sentir abraçado pela torcida e pela entidade Clube do Remo, né? Pela instituição Clube do Remo, por todos que estavam comandando ali. Então, me deixou muito feliz, né? As menções do Jadson ao Clube do Remo, e eu já tinha visto a entrevista dele sobre isso, né, cara? Então, vem uma certa evolução. Tá, é novo, claro que você ele vai perder um pouco dos ímpetos,
tá? Na hora do jogo, uma decisão ou outra, não vai ser uma decisão ou outra de um capitão, como falaram. Ah, por que não coloca o Jadson? Para ser capitão dentro do campo, tu tem que ter aquele que a mais de saber a hora, de observar todos os jogadores, não observar só quem é o teu parceiro aqui que está próximo de ti, observar todos os setores do campo para saber chegar no momento que tu vê um fraquejado, tu chega junto dele, entendeu? Então o Jadson pode sim ser no futuro um grande capitão dentro de campo, mas por enquanto carrega também o clube do Remo ali nas costas, tá? Para mim, um excelente jogador, tá? Ainda não bateu o seu ápice do futebol ainda, mas vai bater. Eu não sei quanto tempo pode durar no clube do Remo, mas é um jogador que vai crescer muito, meus amigos. Isso vocês podem acreditar. Foi uma grata surpresa, até trazendo o scout dele do ano passado, né? Onde ele jogava, hoje, sabe, diverge em vários setores do campo. Pode ver aí na linha dele, no gramado. Ele sempre tá na zaga, tá no meio, tá aparecendo no ataque. Então, é uma grata surpresa que jogadores como esse apareçam mais, né? Inclusive, foi tanto tocado sobre o Diogo Batista, e o presidente falou que eles pegaram antes do presidente chegar, né? Eles foram espertos e reorganizaram o contrato dele logo antes do clube do Remo, porque senão o clube do Remo daria o bote, assim como fizemos com o Jadson, né? Se sentiu em casa, muito provavelmente vai voltar para a próxima temporada. E é isso, cara. Sem palavras, um excelente jogador, acho que foi o melhor jogador da temporada do clube do Remo, com toda certeza. Não tenho medo de dizer isso a vocês. Sempre surpreendendo em vários setores do campo. Fora do campo, sem reclamações nenhuma, tá? Apesar da juventude, poderia ser um cara farrista, né? Mas não, tá sabendo se desempenhar no seu futebol, tá? Contusões, sofreu só uma de grau 1, salvo engano, naquele repasse, vocês se lembram bem, né? E agora ele sentiu um pouco o cansaço muscular, mas decorrência de jogos. E lembrando que até o setor, o NASP do clube do Remo, ele acompanha ele de perto, porque ele tem um desgaste muito grande, até desgaste muscular durante o jogo mesmo, né? Aquele jogador que perde bastante, perde até massa, tá? Então, meus amigos, sobre o clube do Remo, no momento a gente tem isso aí. Eu fiz o máximo para reduzir a entrevista do presidente a alguns pontos importantes para nós, tá? Sobre o Pato, tá aí, eu expliquei para vocês, né? E a gente pretende continuar fazendo esses vídeos aí. E, né, cara, agradeço quem chegou até o final. Um forte abraço. Deixa comentário aí que a gente vai trazer no próximo vídeo os abraços do canal, tá? Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.